Oi, meu nome é Davi Dupin e esse é o dia 3 do Diário do UX. Bom, hoje, na verdade, ontem, porque eu tô fazendo todos os diários um dia depois, eu tô estudando um dia, aí no outro dia, antes de eu começar a estudar, eu faço do dia seguinte. Mas enfim, no terceiro dia de aprendizado, eu tava vendo a continuação, né, do curso de UX do Coursera, que é o curso que eu tô fazendo atualmente. E o principal foco dessa primeira parte do meu estudo foram as diferentes metodologias, diferentes abordagens que você pode usar para trabalhar com UX. Então, eles delimitam a estrutura do processo de UX design de acordo com algumas metodologias diferentes. Uma delas é, é a estrutura centralizada, não, é estrutura com foco no usuário. Então, essa estrutura ela tem quatro etapas que são entender, depois especificar, depois projetar, depois avaliar. E nessa etapa de avaliação, você refaz todos os outros passos que forem necessários. Então, o primeiro ponto de você entender é você buscar qual que é o problema do usuário, qual o problema que você precisa. Não é nem o problema que você precisa, mas entender quais problemas o usuário enfrenta e dentro desses problemas, você vai especificar qual deles ou quais deles são prioridade para você trabalhar em cima. Então, dentro de um escopo de problemas do usuário, você especifica um determinado problema e a partir desse problema você projeta uma solução para isso. Esse projeto geralmente é o protótipo, a construção dos wireframes, e aí você passa isso para a área de engenharia de software produzir o produto e depois disso você avalia a qualidade do seu design. Você pode até mesmo avaliar antes de ficar pronto, avaliando com testes de usabilidade os protótipos. Mas, em via de regra, geralmente após o aplicativo, após o produto ficar pronto, você vai avaliar ele. E aí, se não está resolvendo direito o problema que você propôs, aí você volta na etapa de projeto. Ou então, se você não escolheu o problema mais adequado para resolver, então você resolveu um problema que não era a prioridade do seu usuário. Então você tem que voltar e refazer para outro problema. Então a ideia é você estar sempre avaliando e refazendo esse processo. E isso é um fator comum em todas essas metodologias, que é você ter essa constante evolução. Então você fez, mas você não para ali, você continua trabalhando com outros métodos. O segundo método, ele considera os passos do UX design como se fosse um prédio que você vai construindo, que começa da estratégia, que é a base. Então você tem ali a estratégia, depois da estratégia tem o escopo do projeto, depois do escopo você tem a estrutura do seu produto, depois de estruturar você monta um esqueleto desse produto e depois desse esqueleto pronto você constrói uma interface. Então, partindo do ponto mais básico, a estratégia assemelha-se a você entender o usuário, mas nesse caso aqui, a estratégia é um fator mais genérico que você precisa entender como um todo o negócio do seu cliente, quais usuários vão acessar aquela ferramenta, quais são os perfis que você precisa trabalhar ali. Então você monta realmente toda uma estratégia, todo um plano de ação baseado no seu cliente ou na empresa que você está trabalhando também, de acordo com o projeto de UX que vocês vão fazer. Depois disso tem o escopo, que é você, dentro da estratégia, delimitar o que é mais importante para o projeto. E depois disso você monta uma estrutura. Essa estrutura ela vai ser os wireframes ou esboços, vão ser coisas bem simples que vão te permitir visualizar a sua ideia. Então você teve uma ideia e aí você passa ela para o papel de uma forma
rústica mesmo, ó. Você não precisa ter fidelidade com a realidade, é só para você explicar para as pessoas qual que é a sua ideia de projeto. Então você monta a estrutura de um fluxo de execução, de quais páginas são necessárias. Depois disso, você monta o esqueleto, que já é um protótipo mais bem definido, em que você tem ali principalmente o fluxo funcionando certinho, com as interações já ocorrendo de uma forma mais realista. E aí, depois de montar esse esqueleto, você parte para o resto do corpo, né? Que seria a interface, a superfície, o que o seu usuário final vai ver. Então, essa interface é a fase final, mas após construir a interface, você pode muito bem reiniciar esse projeto a partir da estratégia, retraçando um novo plano de ação. E nós temos também o modelo Lean UX, que ele é mais enxuto em etapas para você conseguir produzir mais rápido, que é basicamente o Think, Make and Check, que seria pensar, criar e checar. Então, primeiro você pensa numa ideia que seja útil para o usuário, você precisa elaborar algo que vai ajudar o seu usuário final. Depois você cria essa solução também com wireframes e protótipos, assim, e depois você checa isso, você valida a sua ideia, se você está conseguindo agradar o seu usuário final. Então, assim, esses métodos todos, todas essas metodologias, elas descrevem um trabalho semelhante, mas com abordagem diferente, com a separação em etapas diferente. Então, a ideia não é que sejam pensamentos opostos para você trabalhar, mas sim diferentes abordagens apenas para uma mesma coisa, diferentes formas de ver um mesmo processo ou processos similares. Então, eles não concorrem entre si. Então, você não precisa escolher um desses modelos e só esse é o certo, esse é o que você vai usar para o resto da vida. Não, você pode em um projeto usar um modelo de trabalho, em outro projeto usar outro modelo, a depender das demandas do projeto. Se você precisa de um projeto com uma estratégia bem mais definida, ou se você já parte de um ponto em que você tem um produto já e você quer aprimorar ele, então todos esses fatores vão contribuindo com qual metodologia você vai utilizar. E, por fim, mas não menos importante, é a metodologia do Double Diamond, que define um processo de 4 etapas e ele é um processo cíclico. Então, você vai para uma etapa, depois para a segunda, depois para a terceira, depois para a quarta. Não, você vai para uma etapa, você vai para a segunda etapa, você vai para a terceira etapa, você vai para a quarta etapa, e ao fim da quarta etapa você pode voltar para as outras etapas. Então, a ideia desse Double Diamond é a seguinte: você primeiro descobre, então você vai descobrir um problema do seu usuário. Depois disso, você vai definir, então você tá aqui, né? Aí você descobriu o problema do seu usuário e aí você define a solução para esse problema. Após definir essa solução, você vai desenvolver essa solução que você criou, que você pensou, né? E depois disso você vai entregar, você vai devolver para o seu usuário avaliar. Após isso, esse processo volta tanto para a parte de desenvolver quanto para a parte de descobrir. Se o seu problema só não está resolvendo o que o seu usuário estava tendo de problema, mas isso é válido, então você não precisa voltar para o começo do diamante, para o começo das etapas. Você pode só voltar para a parte de desenvolver e você redesenvolve a sua ideia. Mas se for um problema mais grave, você precisa voltar ainda mais e pensar em outro problema do usuário para resolver ele de uma forma realmente efetiva. Porque da primeira vez que você fez, você não estava resolvendo de forma efetiva. E aí temos esses 4 modelos que são o modelo com foco no usuário, tem os passos do UX, que é aquela estrutura de prédio, tem o Lean UX, que é o pensar, fazer e checar,
e tem o Double Diamond, que é você descobrir, resolver, e aí você desenvolve e você devolve. Então você tem essas 4 etapas e pode voltar para o meio ou para o começo. Então, com essas 4 metodologias, você pode fazer diferentes ou iguais programas de UX, só trabalhando com teorias distintas. Então, vai depender de qual projeto você vai trabalhar, escolher uma dessas metodologias. E aí eu ainda cheguei a ver algumas aulas sobre acessibilidade e sobre design inclusivo. E eu peguei essa parte mais de conceitos básicos, que seria, bom, tem o design universal, que é aquele design que você faz um só e tenta agradar ao máximo de pessoas possível com ele. Essa estratégia ela já é considerada ultrapassada porque você precisa trabalhar de forma que os diferentes usuários com diferentes necessidades sejam tratados de forma diferente para que cada um tenha a sua necessidade atendida. Então, essa metodologia que trabalha com essa questão é chamada de design focado em equidade, porque a equidade trabalha pesos diferentes para pessoas diferentes. Então, se você tem usuários com, vamos supor, com surdez, você precisa pensar, se seu conteúdo é audiovisual, você precisa colocar legendas para atender esse público. Você precisa ter ferramentas para pessoas que têm dificuldade de enxergar conseguirem ver o texto mais ampliado. Então, você precisa fazer adaptações na sua estratégia, no seu design, para que o seu design se adeque a diferentes pessoas com diferentes capacidades. O foco na equidade, ele vem justamente do fato de que se você faz só uma aplicação tentando garantir a acessibilidade da maioria das pessoas que são atendidas por esse público, você deixa várias outras de fora que precisam de necessidades especiais. Então você faz uma versão de base, sim, continua fazendo a versão de base, mas você precisa pensar também nas pessoas com diferentes necessidades. Então você precisa fazer adaptações e tomar decisões dentro do seu projeto que vão possibilitar essa acessibilidade. E aí, após isso, é discutido, por exemplo, o conceito de acessibilidade, que seria o design de produtos para pessoas com deficiência. Então, você precisa pensar nelas na hora de fazer seus produtos. E agora, no dia 4, eu vou ver mais aulas sobre isso e trazer mais conteúdo relacionado a esse foco aos usuários que são pessoas com deficiência, para trabalhar na prática essa questão da acessibilidade. E assim, pelas aulas teóricas já fica bem claro o quão importante é ter esse apoio às pessoas com deficiência nos aplicativos, porque cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo têm algum tipo de necessidade especial. Então, se você não pensa na acessibilidade na hora de fazer o design do seu produto, você está deixando 1 bilhão de pessoas de fora da sua bolha. Você tem ali um produto que não serve para 1 milhão de pessoas, que é mais de 1/6 da população mundial, talvez, eu acho. Bom, mas enfim, é uma parcela muito grande que precisa ser levada em consideração. Então, para recapitular, tiveram as metodologias de desenvolvimento UX e um pouco de acessibilidade, um pouco de design focado na equidade. E amanhã eu vou fazer um vídeo diário falando sobre essa continuação da acessibilidade, trazendo, acredito eu, um critério mais prático, que são as aulas que eu vou ver agora.